No mês de agosto desse ano, a Agência Maringaense de Regulação, que é da Prefeitura de Maringá, ouviu cerca de 440 pessoas para saber o que elas acham do transporte coletivo aqui na cidade. O objetivo dessa dita pesquisa, né, é contribuir com o processo de regulação e fiscalização do contrato entre a Prefeitura e a empresa, que é o Transporte Coletivo Cidade Canção. Entre os aspectos analisados, a pesquisa aponta o seguinte, que o nível de satisfação dos usuários do transporte coletivo está acima dos 80% em relação à facilidade de acesso aos pontos de ônibus e terminais. Em relação ao acesso à informação sobre linhas de horário, a satisfação está em 76%. Sobre a conduta dos colaboradores, está em 70%. Em relação à integração entre as linhas, a satisfação do usuário foi de 74%. Esses dados, gente, é da Agência Maringaense de Regulação, uma autarquia especial aí da Prefeitura Municipal. O trabalho é de regular, controlar, fiscalizar os serviços públicos delegados e operados diretamente pelo município. Então, todos aqueles serviços que são passados a terceiros através de licitação, a Agência Maringaense de Regulação cuida desses serviços. Mas vamos continuar na linha de raciocínio do transporte coletivo. Em 2023, a Prefeitura de Maringá destinou um valor de mais de 22 milhões de reais como subsídio para o transporte coletivo aqui da cidade. E para o ano que vem, o valor previsto na lei orçamentária anual será reduzido, ficando aí em pouco mais de 12 milhões e meio, quase praticamente 40% de diferença. Os valores destinados pela Prefeitura ao transporte público coletivo aqui de Maringá são para o seguinte fim, simplesmente para dar equilíbrio financeiro ao contrato. E aí, mesmo sendo mais de 22 milhões, não foram suficientes, porque nesse ano precisamos de aditivo para suplementar, que chegou aí como aditivo para suplementar 40 milhões para conseguir equilibrar esse contrato. O valor da passagem aqui na cidade está atualmente em R$ 4,80. Agora resta saber para quanto é que vai esse valor. Quando a gente faz uma conta rápida, aquela conta que a gente chama conta de padeiro, pega e simples conta pelo que a gente tem de dados aqui, essa passagem aí pode se aproximar dos R$ 6,80. Então, para o ano de 2024, teremos possivelmente uma nova realidade no transporte público aqui em Maringá. A gente fala de uma contramão do sistema, porque muitas cidades por aí já têm feito a tarifa zero, certo? Então, esse é um caminho que o poder público tem tomado em diversas cidades do Paraná. Um estudo de caso aqui próximo, se você quiser analisar, é Cianorte, que fica aqui a praticamente 80 quilômetros de Maringá. Edivaldo Magro, eu já começo com você. A gente fala aqui de uma pesquisa de satisfação dos usuários do transporte, e aí essa notícia que a Prefeitura de Maringá, na última LOA, destinou aí mais ou menos 40% a menos naquela taxa de subsídio para regulação do contrato ali, para balancear o contrato financeiro, a saúde financeira aí do contrato. Pois é, Paulo, um jabuti embutido na LOA, né, na lei orçamentária aí de 2024, né, apareceu essa informação hoje. Obviamente vai impactar, o cálculo que você fez foi tipo, reduz 50% e aplica esse 50% na tarifa. Basicamente isso, é uma conta de padeiro. Sim, de fato, não é essa conta que vai ser feita, né, Edivaldo? Pode ter coisinha para baixo ou para cima aqui, mas isso aqui é uma conta, sim, simplista, né? Pega aí o valor que foi retirado com relação ao valor que estava antes e aplica-se isso, vai dar mais ou menos R$6,80. Mais ou menos R$6,80. Pois é, uma das coisas que mais impacta na realidade salarial do trabalhador é exatamente o transporte público. Aliás, eu andei lendo bastante a respeito disso esses dias, são 85 cidades no Brasil que adotou a tarifa zero. São Paulo está adotando a tarifa zero aos domingos, onde você tem um fluxo bem menor de transportado, mas a conclusão dos estudos é que não funciona a gratuidade em função das fontes de recurso, porque se você garante a gratuidade, você tem que identificar uma fonte de recurso para bancar essa gratuidade. A cidade que tem o maior número de habitantes que tem um transporte público é Caucaia, se eu não me engano, lá no interior do Ceará, 350 mil pessoas e tem um transporte público coletivo gratuito.
mas o número de pessoas transportadas nessa cidade são bem menor que Maringá, exatamente pela distribuição geográfica dos trabalhadores. É bom lembrar que a nossa maior força de trabalho está na zona norte da cidade, e esse trabalhador é puxado da zona norte para o centro da cidade, e depois para as áreas industriais, que curiosamente estão localizadas na zona sul. Então, quando você vê essa distribuição espacial dos trabalhadores, você explica por que o grande fluxo, né, do transporte está concentrado na zona norte da cidade. Então, é preciso também entender um pouco disso e como vai se distribuir essa questão do subsídio, se vai ser cortado de forma integral, não vai haver algum tipo de compensação, principalmente com o ICMS, para poder manter a passagem num nível aceitável, uma vez com a contrapartida de aumento salarial do trabalhador. Para te ajudar no raciocínio, essa decisão da Prefeitura Municipal quanto ao corte é porque, segundo a Prefeitura, os efeitos da pandemia já foram mitigados. Por isso o corte no subsídio. Mas em termos, Paulo, eu acho que houve uma reposição do número de pessoas transportadas que não chegou ao 100% pós-pandemia. Por quê? O próprio trabalhador encontrou formas alternativas de se deslocar, comprando motocicleta, usando um aplicativo de transporte. Eu não sei bem os números, mas acho que ainda está bem aquém da realidade de pré-pandemia. Então, obviamente, a explicação da prefeitura, aceita-se ela, porque acho que não tem outra, né? Mas eu entendo que vai haver um impacto, sim. E outra coisa, viu, Paulo? Essa discussão não foi feita na Câmara. Nenhum vereador levantou essa questão no debate. Não, o que eu acho curioso... No debate da LOA, não. No debate mas vai ser, Edivaldo, complementando aqui, o ano que vem, quem sabe, uma eventual suplementação, ou seja... né? Tem que às vezes equiparar algum valor que não foi decidido agora na LOA. Reequilibrar o contrato. E isso com certeza vai acontecer. Não tenha dúvida. Realmente eu acho um tema pertinente, urgente, né? Porque transporte público, enquanto as cidades caminham, ou pelo menos debatem, a tarifa zero, a gente vai na contramão de tirar o subsídio do transporte coletivo e criando a perspectiva de aumentar o valor da tarifa a um patamar. Obviamente, como bem o Paulo disse aqui, uma conta de padeiro, aí perto de R$7 a tarifa. Né? Então, assim, é uma decisão, deve ter o amparo legal, deve ter o amparo em estatístico, deve ter o amparo financeiro, para que isso seja feito. Mas eu quero lembrar uma coisa importante, né? Lá atrás o prefeito não concedeu à TCC o aumento pedido por ela, virou uma dívida gigantesca com a administração, porque 17, 18, se eu não me engano, até 19, não foi dado reajuste, né? Só me corrija se são só os 3 anos, ou quando foi concedido, foi bem abaixo do índice para o equilíbrio financeiro da empresa e acabou gerando uma dívida para o município. Resta saber se esse corte de subsídio vai ou não impactar de alguma forma nesse equilíbrio financeiro da empresa e vai sobrar uma dívida para o futuro gestor. Mas vamos lá, eu vou segurar com você, eu vou te dar um tweet depois. O Carlos Henrique, é o seguinte, será que toda essa movimentação não é para chegar no valor que de fato estaria a tarifa, para repensar num transporte de tarifa zero? Não sei, não consigo te afirmar isso. O que eu consigo te afirmar é que eu falo para todo mundo, trabalhando sempre na área comercial que eu trabalho, né? Existe um número mágico na cabeça do pobre cidadão, que é o 10ão. Abaixo de 10ão é barato, acima de 10ão dá um sentimento de caro. E existe isso. Então a tarifa é barata. A 4,80 sim. Agora, para os números que a gente... Aí vai para 5 anos, né? Vamos fazer projetando. Eu tô só acrescendo aqui 40%, que é mais ou menos o que foi tirado no valor da tarifa, tá? É o que poderia aumentar também. 4,80 dá menos de R$10 e de volta. R$7 já beira os 14, né? Por diária e de volta. Eu já fiz uso do transporte numa época que eu tenho um apartamento no Jardim, no Alvorada, né? Bem lá próximo do contorno. No 77. E é longe, até de bicicleta o cara chega suado no trabalho. Então eu fiz uso, até então não tinha 2 carros, fiz uso do transporte, mas no retorno você passa raiva. E para quem trabalha aqui próximo ao terminal, você vê filas imensas ali para quem sai do trabalho, pelo menos às 6h30, 6h40 ali, tem filas gigantescas e os transportes vão realmente muito lotados, né? Um cheiro de CC, um tanto quanto forte. E aí eu fui então e comprei o segundo carro.
Só que quando eu comprei o segundo carro, ficava mais caro do que o transporte coletivo. Então, o que eu fiz? Fiz uma conta e me mudei para próximo do trabalho e voltei a ter um carro só. Mas o Edivaldo falou da concentração de pessoas, mas aqui mesmo no centro existem muitos prédios que concentram, principalmente da área de tecnologia, bancários, financeiros. Tem muitos prédios que concentram aí 600, 700 pessoas dentro de andares aí de prédios. É comum, eu conheço várias empresas, principalmente de TI, né? Então, essa movimentação está realmente bem pesada aqui para o transporte da área central, né? E eu acredito que as pessoas vão começar a realmente repensar para, como chama aquele, patinete, bicicleta elétrica, alguma coisa nesse sentido. Mas tem o programa de bicicleta da prefeitura, vamos ver se... Mas o problema é que as pistas de bicicleta, às vezes é completamente inadequadas. Exatamente, as ciclovias são inadequadas para o próprio patinete elétrico, né? Devido aí, né? Infelizmente, às irregularidades que nós temos aí. Se fala muito, inclusive, a construção de mais ciclovias, mas tem que colocar um material adequado lá para suportar não só a bicicleta, mas também outros tipos de transporte, porque é Smart City, né? Smart City. Só falando aqui do Zaqueu Silva, quero destacar aqui o comentário dele. Maringá na contramão dos grandes centros, né? Enquanto discutem zerar a tarifa do transporte coletivo, essa gestão da transparência relativa cortando subsídios. E infelizmente é uma realidade hoje em Maringá. É claro que nós tivemos a pandemia e aí tinha que honrar o contrato, até pela questão de responsabilidade fiscal, tudo isso é ponderável. Agora, a sistemática que nós temos aqui, sem entrar na complexidade de contratos, de quanto que vai dar do aumento ou da redução do ano que vem, enfim, o que nos mostra é que a prefeitura não subsidiando, alguém vai ter que pagar mais para honrar o contrato, porque o contrato, se permanecer dessa forma, reduzindo para o ano que vem, vai ter automaticamente aditivo, e a empresa não pode ter prejuízo, né? Senão o próprio Estado então intervém, arroga para si a responsabilidade do transporte público e não concede mais para a empresa. Então é um imbróglio muito grande e vem se arrastando há muito tempo por conta dos contratos. Concessionária é empresa privada. Exatamente. Aqui, natural, tem que ter lucro. Tem que ter lucro. É o que eu tô falando. Afinal de contas, tem um investimento. É o que eu tô falando. Então, por isso que, resultando e resumindo, é que se reduzir o ano que vem, vai aumentar sim a tarifa e quem vai pagar vai ser o cidadão. Vai lá, Regiane. Não, sabe o que é mais interessante? Agora, nesse mês, a gente está completando 1 ano desde a implantação das primeiras medidas, né, de modificações de mobilidade da cidade, onde realmente foi colocado até que teria aditivos de subsídio, né, que é difícil falar essa palavra, já teve briga da bancada, para as tarifas. E daí agora começa essa onda, esse converser aí, como diz o colega aqui do lado, onde a gente fica meio perdido. Eu fiz uma conta aqui, Paulo, que nessa base de valor, vai 20 dias, uma ida e uma volta, vão ficar R$ 1.344. É alto, é caro, né? É muito pesado para um trabalhador ou para quem vai, para o empregado aí que seja. Não sei, a gente tem que olhar bem para isso daí, né? Não dá para simplesmente deixar passar. E quanto foi essa? Peraí. Conta que você fez? 6,72 faz o cálculo por semana e faz o cálculo por 20 dias, vezes 2 vezes, uma ida e uma volta. Não faz a conta aí. Eu fiz aqui, ó. Eu fiz uma projeção de. Não, 6,50. Dá 13,44. 6,50 vezes ida e volta dá R$13. R$13 vezes 5 dias na semana, R$65 por semana. Mas é 6,72. Vezes 4, R$260 por 20 dias úteis no mês. Não, 2 vezes por 2, dá R$268. 268, Regiane. Tua calculadora. Então, 260 vezes 10, você já compra um patinete que é 2.999 em 10 vezes. Entendeu? Você quer falar mais alguma coisa, Edivaldo? Não, eu concordo ali com o Zaqueu. Eu acho que o transporte coletivo ele saiu um pouco da pauta nos últimos anos, né? A gente não vê tanto falar sobre transporte coletivo, especificamente depois, pós-pandemia, e é um tema extremamente urgente, sempre é urgente, tanto em Maringá como em qualquer cidade. E eu fiquei até impressionado quando eu vi essa informação acerca dessa redução do subsídio, baseado agora, você falando tão somente na argumentação, do retorno à normalidade do número de passageiros transportados. Eram perto de 250 mil, né, antes da pandemia. Será que foi retornado esse volume diário de transportado
pelo sistema de transporte coletivo, eu não sei, né? Eu acho que a gente tinha que levantar essas questões até para avalizar um pouco melhor nosso comentário. De qualquer forma, a verdade é uma só: reduzindo-se o subsídio do transporte coletivo, automaticamente vai ter impacto no valor da tarifa. Eu acho que não há outra forma. E, de fato, Paulo, o poder concedente, no caso a prefeitura, é responsável, sim, pelo equilíbrio financeiro da empresa. Me parece que o contrato prevê entre 8% e 12% de lucratividade, né, contratual, se não é 8% ou está nesse patamar. Então, o poder concedente é obrigado a cuidar dessas finanças da empresa e garantir que a empresa opere dentro angariando os valores que lhe é devido até como uma empresa privada. Exatamente como você falou, Paulo.